Então, agradeço muito a todos vocês. Se puderem compartilhar o que vocês sentiram lá no WhatsApp é bom, porque assim, olhar para os nossos sentimentos, o que a gente está sentindo, é muito bom. E às vezes a fala de vocês, o depoimento de vocês, pode clarear um sentimento do colega. Às vezes o colega está sentindo e não sabe ainda o que ele está sentindo. Aí vocês falando, o outro colega pode se identificar, pode perceber. A gente pode ajudar com o depoimento, sabe? É muito interessante isso. E é bom a gente olhar. E é o que eu peço para vocês também. Quando normalmente a gente lê o capítulo do livro, a gente está conseguindo às vezes ler o capítulo todo, às vezes metade, hoje a gente vai ler metade, porque é muito interessante o dia de hoje. E depois a gente coloca os tons pineais. Antes eu colocava uma vez só, mas como tem muita gente agora, eu estou colocando duas vezes, tá? E depois eu dou as instruções na hora que for para colocar a frequência, tá? É muito interessante que vocês estejam num local que ninguém vai incomodar vocês, porque assim, na hora que colocar a frequência, vocês precisam fechar os olhos, de preferência estar com fone de ouvido, porque daí a frequência entra, né, são frequências binaurais. A gente vai ler o capítulo 8 e aí são frequências binaurais, então elas vão entrar e vão acender uma luz dentro do cérebro de vocês. Então, assim, é muito interessante que vocês estejam relaxados e se entreguem para essa experiência. Porque se vocês estiverem escutando os tons, preocupados se vai entrar, olhar para não sei o quê, olhar para não sei o quê, não estiver totalmente entregue para essa experiência, não vai ter a experiência. Não vai ter. Então, quanto mais vocês estiverem entregues, principalmente nesse momento dos tons, mais vocês vão sentir o corpo. E sem expectativa nenhuma, vocês podem sentir os chakras, podem ver luzes, pode ser só sentimentos. Cada um vai sentir de uma maneira, tá? Mas se você se entregar, eu tenho certeza que de alguma forma você vai sentir alguma coisa, tá? É, Bom, eu coloquei lá, né, só para dar dois recados aqui. Eu coloquei lá que eu estou lançando aí o Telos 2. O Telos 2 vai ser um grupo mais fechado, vai ser um grupo com meditações mais fortes, com mais frequência bineural. São 4 meses, tá? Ele vai começar em outubro e vai terminar em março. Tá com um preço muito acessível. Esse vai ter um preço. Sai, acho que nem R$ 98 por mês, sai menos que R$ 20 por encontro. Então, assim, é bem acessível. E para quem adquirir até domingo agora, eu vou sortear um atendimento de registros acásticos. Então, os registros acásticos também é com frequências bineurais, então tem tudo a ver, é muito ressonante. Tanto é que eu faço o atendimento da Luciene, a Luciene adquiriu o pacote completo, são 12 sessões, e a gente faz logo depois daqui do Telos. E, Luciene, se você quiser falar alguma coisa sobre o que você sentiu. Ah, eu, boa noite, pessoal. Eu acho que eu posso falar o de quarta-feira. Quarta-feira eu estava numa. Porque aí tem um todo, né? Não só do registro, mas do Telos também. Eu não estava bem, estava com uma energia bem baixa, bem, a Calu sentiu isso. E, mas durante a leitura, eu fui me acalmando. No tom foi ótimo, porque eu senti que ele me ajustou assim, de uma forma muito, muito grande, vamos falar assim, porque eu fiquei mais inteira. E aí a gente fez o registro acástico depois e tudo foi exatamente, coincidiu os números do tom e o trabalho que a gente fez, que foi com o tema mais de câncer, né, até, mas assim, tudo estava em conjunto, então foi muito mágico para mim, foi muito bom. Hoje eu estou numa leveza muito grande,
o que estava me afligindo na quinta-feira, eu resolvi, eu resolvi, enfrentei, resolvi e está muito. Não tive nem oportunidade de falar hoje com a Cláudia, hoje de manhã não deu tempo, mas hoje eu estou leve, que está uma maravilha. Então, eu acho que está bem recente. Eu fiz outros, tive várias situações, destravou muito a minha parte profissional, que estava muito parada, e eu entrei para isso, mas mexeu em amor próprio. Cada sessão a gente vai crescendo mais, vai aprendendo, né? E assim, a de quarta foi a mais recente, então eu posso falar para vocês que foi tudo um conjunto aí que foi maravilhoso, tá? Então, muita gratidão. E eu sei que a Gratidão. gente ainda tem várias sessões, então sei que eu vou crescer muito mais, né? Vai melhorar muito mais aí, tá bom? Gratidão. Um Bom, beijo. perguntaram aí no chat como é que faz a inscrição. No meu link da bio do Instagram, tem ali para fazer a inscrição. Para quem não sabe o que é registros acásticos são todas as informações, são todos os dados de seus dados, desde quando você era uma centelha divina lá, pequenininha. Então, assim, tudo, todas as informações, né? Então, por exemplo, a Luciane está acessando informações aí que ela nem lembrava mais, né, dessa vida, né, de outras também, né, que a gente está acessando. É, Mas, assim, coisas que ela nem lembrava mais, mas fica no inconsciente e fica, né, nos colocando obstáculos na vida agora, né? Então, como a gente está num momento planetário onde as transformações estão muito rápidas, né? A frequência Schumann está muito alta aí. Então, assim, tudo isso está acontecendo muito rápido, né? E cura é assim, a gente faz a primeira sessão, agora não tem a data de fazer a última, né? A gente sempre vai fazer esses tratamentos de cura. E está sendo muito incrível. E quem acessa os registros akáshicos é você que acessa com seu eu superior, porque tudo está gravado em você, e eu vou acessando junto com você. E eu com a Luciene, por exemplo, a gente faz assim, às vezes eu falo primeiro, às vezes ela fala primeiro e as coisas batem. Assim, é muito incrível, assim, a gente acessa o mesmo cenário. Então, as mesmas situações, os mesmos sentimentos. E daí surge, quando você olha para um desafio, daí surge a solução, né? Porque você ilumina aquela sombra, então surge a solução. Mas para isso a pessoa tem que estar pronta e preparada, né, para encarar isso. Não é fácil, né? A gente tem que encarar, a gente está aqui para isso, né? Tem que ter disciplina e mas é só a gente querer que a gente consegue. E é isso, meus amores. Outra coisa também no YouTube, eu estou começando a colocar meus vídeos no YouTube. E quem for terapeuta aqui, eu fizer algo de extraordinário aí, quiser me mandar um e-mail, me manda um WhatsApp aí que eu mando meu e-mail. Eu já tenho o nome de algumas pessoas para fazer umas entrevistas. Eu vou ter um dia que eu vou fazer só entrevistas, né? E aí, se tiver algum terapeuta aqui e quiser conversar comigo no YouTube, eu vou adorar. Estão convidados aí, a porta está aberta. Bom, eu convido vocês, eu vou fazer a oração da grande vocação, né? Para a gente dar uma. A gente já fez uma acalmada aí, uma frequenciada aí. Aí, a partir depois que a gente fizer essa oração aqui, a gente começa a leitura. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz nas mentes dos homens, e que luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, e que o Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e que servem. Do centro que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e de luz, e feche a porta que habitava o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano na terra. Que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano na terra.
que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano na Terra. Amém, amém, amém. Bom, amados, só vou fazer um parênteses aqui. Eu entendo que esse mal fecha a porta que habitava o mal. Eu entendo que é o ego, tá? Para a gente poder conduzir através do coração. O ego é bom, mas a gente, quem tem que conduzir, né, é o coração. Só esse parênteses aí. Bom, vamos lá, meus amados. Felicíssimo de ter todos vocês aqui, mais uma vez. Então, só para falar do Telos 2, esse grupo, ele começou, ele vai ainda ter mais um mês. Eu não sei se eu vou continuar outro Telos 1. Ah, Marion, agora que eu vi você, Marion, querida. Mas de quarta, o grupo de quarta, quando acabar, vai acabar dia 1º de novembro, se não me engano, alguma coisa assim. Na outra semana, no mesmo horário, não vai ter mais o Telos 1, vai começar o Telos 2, tá? Gente, esse capítulo de quarta-feira foi o mais emocionante, tá? O Templo da União, a Dama e Arnamar. Saudações e bênçãos, meus amados. Sou o seu amigo Adama. Estou aqui hoje com Arnamar, um dos nossos anciões, que vive aqui desde o início da nossa vida em Telos, há cerca de 12 mil anos. Arnamar viveu na Lemúria por mais de 2.000 anos antes da perda de nosso continente e manteve o mesmo corpo jovem por cerca de 14 mil anos do seu tempo. Ele é muito alto, enérgico, belo e parece ter cerca de 35 anos de idade ou menos. Durante a época da Lemúria, Arnamar e sua chama gêmea construíram um templo de maravilhosa beleza chamado o Templo da União. Anotem aí, o Templo da União. Ah, outra coisa que eu não comentei para quem é novo. Anotem todos os seus sentimentos, tá? Então, assim, a sessão do relacionamento do capítulo 8, senti isso com a frequência, eu não sei ainda qual a frequência que a gente vai usar, frequência X, senti meu chakra básico, senti muito amor, senti uma volta para casa. Então, sempre tem um papel ou um caderno, anota no celular, onde vocês quiserem, mas anotem o que vocês vão sentir aí. Esse templo foi construído para honrar o amor e união das chamas gêmeas. Desde então, Arnamar e sua chama gêmea têm sido os guardiões dessa chama eterna do amor imortal para o planeta. Agora cedo a palavra para que Arnamar continue. Saudações, sou Arnamar. Bênçãos e amor para todos aqueles que lerão essa mensagem. Na época da Lemúria, a maioria dos homens e mulheres partilhava a vida com a sua amada chama gêmea. Esse majestoso templo era o local para cerimônias matrimoniais. Os casais se adornavam com beleza e elegância para consagrar sua união com as energias da chama eterna do amor imortal. Embora essa chama do amor tenha se extinguido da vibração da superfície com o afundamento da Lemúria, ela foi preservada no Templo da União, que foi levado em sua totalidade para a quarta dimensão quando o nosso continente foi destruído. Esse templo ainda existe na área perto do Monte Shasta, onde originalmente localizado, e agora está vibrando em uma frequência de quinta dimensão. Embora a antiga estrutura física não mais exista em sua terceira dimensão e não possa ser avistada em sua realidade, tenha certeza de que ela é muito real e tangível para nós. O templo é muito ativo e continua a desempenhar todas as funções para as quais foi concebido no momento em que foi construído. Esse templo existe na cidade etérea cristalina de luz, na área do Monte Shasta. A cidade tem aproximadamente de 40 a 64 quilômetros de diâmetro. Foi prometido a vocês que esta maravilhosa cidade lemuriana em algum momento descerá para uma expressão mais física,
e muitos de vocês poderão vê-la e ser convidados a entrar. Vocês estão perguntando quando isso acontecerá. O momento exato ainda é desconhecido, mesmo para nós. Acreditamos que será no final dessa década ou logo depois. Quando isso acontecer, o templo, juntamente com todas as outras maravilhas da Cidade de Cristal, estará disponível para aqueles que, em seu desenvolvimento espiritual, alinharem-se com essa vibração. Aurélia, também conhecida por vocês como Louise Jones, esteve envolvida com esse templo na época da Lemúria. Ela redescobriu a localização do templo há alguns anos, enquanto caminhava perto de sua casa na área do Monte Shasta. De início, ela reconheceu que este era um lugar muito especial, mas não conseguia desvendar o mistério. Por razões desconhecidas para sua consciência, sentiu-se atraída para retornar frequentemente à nossa área para caminhadas e meditações. Várias vezes por semana, a vimos caminhar até a colina, enquanto seguia o chamado de seu coração. Foi sempre com alegria que a observamos, especialmente na primeira vez. Esperamos pacientemente pelo dia em que pudéssemos nos comunicar com ela de forma mais direta, sem o conhecimento de sua mente externa. Cada vez que veio, ela recebeu seu plano interior a nossa calorosa recepção, juntamente com muita atenção, amor e abraços. Passaram-se vários milhares de anos desde que tivemos a oportunidade de nos comunicar conscientemente com qualquer morador da superfície desse local. Há aqueles que vivem na área, que vêm à colina para caminhadas de tempos em tempos, mas nenhum tem consciência do que representa essa localização. Uma maior clareza foi oferecida à nossa querida Aurélia sobre a natureza do seu local favorito e a forte atração que sentiu por ele. Seu amor e alto grau de respeito pelo caráter sagrado desse lugar permitiu que nos revelássemos mais abertamente para ela e também, em maior medida, que detalhássemos seu envolvimento anterior conosco neste templo sagrado. No outono de 2001, Aurélia realizou uma cerimônia de casamento nesse local, envolvendo conscientemente nossa total presença e a presença do Reino de Luz. Foi a primeira vez, desde o naufrágio da Lemúria, que uma cerimônia matrimonial ocorreu na dimensão física diretamente sobre o local onde está situado nosso Templo da União na quinta dimensão. Esse foi um momento muito feliz para nós e oferecemos nosso total apoio. Eu, Arnamar, mesclei-me com a amada Aurélia durante a cerimônia. Sem o saber, conscientemente, Aurélia estava se preparando para uma experiência maravilhosa. Seguindo sua orientação interna, ela sugeriu essa localização especial para um casal de chamas gêmeas que desejava que ela oficiasse sua cerimônia de casamento. Os Telosianos, juntamente com o Conselho Lemuriano e os seres do Reino de Luz, ficaram muito felizes com este evento. Literalmente, centenas de milhares de nós, milhões do Reino Invisível, participamos dessa cerimônia em nossos corpos etéricos. De certa forma, foi melhor que ela não pudesse nos ver, pois isso poderia ter sido bastante intimidante, considerando o tamanho da multidão. Parecia que todo mundo de Telos e dos reinos da luz do Monte Shasta estavam lá, aplaudindo a reativação do nosso templo da chama do amor para as chamas gêmeas na dimensão física. Foi só depois desse casamento que revelamos mais informações sobre a verdadeira natureza do templo e a maravilhosa ativação que aconteceu para o planeta durante a cerimônia. Nos divertimos vendo como Aurélia, ao seguir seu coração, orientação interna, nos proporcionou a oportunidade de criar essa maravilhosa abertura no plano físico. O cenário que estávamos esperando desdobrou-se em uma sequência perfeita, sem que ela soubesse o que realmente estava acontecendo em paralelo a esta cerimônia. Isso também nos fez sorrir. Muitos de vocês têm experimentado relações matrimoniais devastadoras, trazendo mais estresse e decepção do que alegria e felicidade contínua. O motivo é que as relações estressantes são baseadas na dualidade e não na unidade do amor divino.
A menos que o relacionamento se baseie na unidade, nunca pode cumprir os anseios profundos do coração. Agora, meus amigos, permitam-me que lhes ensine um pouco. Como guardião da chama eterna do amor, tenho observado seus relacionamentos por um longo tempo. Para aqueles que procuram o seu amado em algum lugar no exterior de si mesmos, deixe-me dizer que não é assim que acontece. Seu amado também é parte de você. Ele ou ela pode ter um corpo no mundo externo, mas encontrar a sua chama gêmea antes que esteja totalmente preparado para a iniciação é um pouco complicado. Frequentemente, isso não é o melhor para você, pois a experiência da terceira dimensão nem sempre oferece compatibilidade de caráter e espírito, a menos que ambas as partes tenham alcançado o mesmo nível de prontidão e evolução. Ouça isso atentamente. Procure o amor pelo qual anseia primeiramente dentro de si mesmo, em cada célula, elétron de seu coração e alma. Comece primeiro a desenvolver uma relação na consciência da unidade em seu interior. Está tudo lá esperando sua atenção. Sua divina contraparte vive dentro de você. O relacionamento que você procura é nada mais do que o reflexo do seu relacionamento direto com seu próprio eu divino. Eu até grifei essa parte aí, se vocês quiserem grifar, porque assim é muito importante isso, assim, é muito importante. Quando você aprende a amar a si mesmo em todos os aspectos de sua essência, em todos os aspectos de sua divindade, em todos os aspectos de sua experiência humana, então esse divino amor pelo eu torna-se o governante do seu coração e de sua vida. E você não mais procurará em nenhum outro lugar. Você saberá que encontrou isso e, na verdade, não importará a forma que isso tomar, seu coração se sentirá cheio e completamente satisfeito. É muito lindo isso. Nesse estágio de desenvolvimento de sua vida espiritual, o espelho ou reflexo do amor perfeito pelo eu se manifestará de forma tangível em sua vida. Esta é a lei divina que não falhará com você. Se isso ainda não se manifestou em sua vida, você não está pronto para tal. Ou nos planos internos você escolheu esperar. Então isso se mostrará no tempo divino e qualquer período de espera não importará, pois você terá se unido em seu coração com o objeto do seu anseio e amor. Quando alcançar esse estado divino, amor em seu coração, nada poderá ser negado a você, nem mesmo a sua chama gêmea. Em nome do divino amor, posso sugerir que você comece a procurar o seu amado dentro do seu eu? Esta é a maneira mais rápida de se unir com a sua chama gêmea. Você não precisa colocar anúncio no jornal ou visitar um clube de solteiros. Ele ou ela literalmente cairá no seu colo. E você não poderá evitar isso. Possa você atravessar todos os seus testes no abraço do amor divino. É um prazer convidá-lo para vir ao meu templo à noite, onde dou aulas para quem deseja reunir-se com sua chama gêmea. Eu não estou me oferecendo para me tornar um casamenteiro, como vocês dizem. Estamos dispostos a ajudá-lo a se reconectar com esse maravilhoso aspecto do eu que você abandonou há muito tempo, o aspecto que atrai magneticamente o seu amado e tudo mais que deseja para você. Nós não magnetizaremos o seu amado por você, mas mostraremos como realizar isso por você mesmo. Ensinaremos o verdadeiro significado de união divina. Antes de dormir, peça a seus guias que o levem ao Templo da União para participar de nossas aulas. Meus colegas professores e eu estaremos lá para recebê-lo. Meus colegas professores, estou lendo de novo, estaremos lá para recebê-lo. Prometo que teremos um tempo delicioso juntos. Se você não se lembra de suas jornadas conosco, não se preocupe. Com o afinamento dos véus, muitos
mais de vocês acabarão por abrir a lembrança de suas diversas e deliciosas aventuras noturnas. Eu sou Arnamar, o guardião do Templo da União e da chama eterna do amor imortal. O que o pessoal da quarta-feira sugeriu é que o grupo todo entrasse em conexão antes de dormir e pedisse para ser levado ao Templo da União. Então, assim, se vocês quiserem anotar aí, antes de dormir, né, nossa egrégora forte, vamos nos conectar e vamos todos ter aula lá com o Arnamar sobre a chama gêmea. Se vocês toparem, quem já está com a sua chama gêmea, né, vai ficar melhor ainda. Quem não tem, vai começar a magnetizar aí a chama gêmea. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse texto? O que achou? Eu vejo só amor, né? Eles falam, é só amor, né? Eles falam com uma amorosidade incrível. Alguém quer comentar alguma coisa? Ai, muito Eu lindo, hein? adoro. Eu adorei também. É, e isso que está falando da chama gêmea, eu estou há algum tempo é, sentindo que está no meu campo, está tão próximo. Se eu começo a falar, meu olho chega a lacrimejar, de tão próximo que a pessoa está. Sim. E eu tive essa conexão quando eu conheci o meu segundo marido, que ele já é falecido. Eu também Aham, tive a mesma coisa. Assim, sentindo uma saudade muito grande, tendo certeza que tinha alguém para chegar. Eu não chamava de campo na época, porque não tinha esse termo, né? aham. Aí eu falava assim, meu Deus, tem alguém, alguém. Eu olhava para a lua, assim, sentindo perto. Essa pessoa morava, era vizinho, meu vizinho, há 20 anos. Eu nunca me encontrei com ele. Um Que belo lindo. dia, eu dei uma fechada de carro e a gente se olhou. E foi aquela coisa assim. Aí ele falou para a mãe dele na hora: encontrei a mulher da minha vida. E eu falei assim: nossa, que cigano. Mas eu tenho várias histórias românticas, assim, sabe? Que linda, que linda. Então foi uma história assim. E eu tô sentindo. Eu convivi 7 anos com essa pessoa. Ele faleceu aos 33 anos de idade. Aham. Esse número que eu descobri recentemente, eu já tinha descoberto que ele tinha repetido duas não, 3 vezes na minha vida, mas eu descobri recentemente que ele se repetiu 7 vezes na minha vida, em momentos cruciais da minha vida, o número 33. Sim, que Então, tem uma maravilha. história aí, ferrenha com Maria Ó, dá um Magdala. livro isso aí, hein? Ó, um livro. É, é uma história bem ferrenha aí de Maria Magdala e Cristo, alguma coisa aí. Romance. Então, Dá um romance lindo. alguma coisa muito, muito ferrenha. Aí, então, aí eu, aí, aí tem tudo a ver isso aí, né? E eu sei que a pessoa já chegou no meu campo, mas ainda, como eu estou no campo da amorosidade, eu acabo ficando sem ver, mas a pessoa já chegou no meu campo, já está muito próxima. Vocês vão ver as cenas do próximo capítulo, eu vou contar. Tá bom? Beijo. Obrigada por compartilhar. E até eu falei hoje lá nos meus stories, né? Eu sigo a Isabela Mesadri, que fala lá de astrologia, e ela falou de Vênus, do que esses dias estavam ótimos para encontrar a chama gêmea, encontrar né, a outra metade, né? Aí eu falei assim: olha só, a gente vai ler sobre o relacionamento em telos. Estamos astrologicamente todos os planetas, né, ali alinhados para isso acontecer. É esse final de semana, hein? Estejam Eu, todos abertos aí. Tem alguém que falou? eu ia falar da parte que me chamou a atenção aqui, a frase: procure o amor pelo qual anseia primeiramente dentro de si, em cada célula e elétron de seu coração e alma. E é o grande ensinamento, né? Porque, via de regra, tudo que a gente quer, via de regra, a gente procura fora, né? O trabalho, o sócio, o cliente, o Sim, amor, né, da nossa vida.
E aí aqui vem reforçar isso de novo, essa consciência, né, de que está tudo dentro de nós, é de dentro para fora tudo. Sim, total. Não, é muito incrível. Esse capítulo, o tempo todo eu tô aqui, todas as minhas células estão todas vibrando aqui, assim, tá tudo, o corpo todo aqui tá vibrando. É muito amor, é muita conexão. Esse negócio do Monte Shasta, quando eu tive lá, tive vários episódios, né? Muito interessantes, então isso conecta demais, assim, foi tudo muito lindo, né? E esse capítulo 8 é muito forte, assim, porque é o amor que a gente tem que ter por nós, né? Assim, é o total amor, total por nós, e para depois poder magnetizar o outro, né? Que o outro venha. Você não precisa aquelas coisas que acontecem, né? Que nem a Marion falou, né? Tipo, acontece uma coisa e chega a pessoa, né? Não é que vai entrar no Tinder, você vai ter que jantar, você vai ter que não sei o quê, você vai, sei lá, alguém vai te apresentar não sei o quem, você vai ter que, né, sair, né? Não, você vai, a pessoa, quando tem que ser, aparece, né? Exatamente. É muito lindo demais aqui no chat. Então eu proponho para vocês todas, isso estamos todas prontas aqui, né? Eu também estou pronta, escolho atrair minha chamageira, escolho me conectar comigo mesmo. Então, essa noite, todos nós aí, antes de Nos dormir, coloca um lembrete aí para todos nós entrarmos em conexão, anota os nomes aí, o templo, para ir para o templo da união e da chama eterna do amor imortal. E se você já tiver a sua chama gêmea, vai ficar melhor ainda o relacionamento com ela. Bom, aí ele fala do casamento. Vocês querem. Porque o casamento é um outro. Vocês acham que dá para entrar para o casamento ou vocês querem já ir para Casamento. vamos para o Eu, casamento? Então por vamos para o mim, casamento. opa, Os casamentos. Oi? Alguém falou alguma coisa? Vamos para o casamento. Os casamentos em telos. Muitos de vocês perguntam sobre como vemos nossas relações românticas em telos e se nós temos casamentos, famílias como as suas. Como vivemos vidas muito longas e, portanto, o potencial para gerar famílias numerosas é grande, um planejamento cuidadoso para o benefício de todos é de extrema importância. Ao contrário da população da superfície, a ninguém é permitido iniciar uma família em telos sem que tenha ganho maturidade e prontidão para dar um passo tão importante. Não permitimos que crianças deem à luz a crianças, como vocês fazem na terceira dimensão. Temos dois tipos diferentes de casamento em nossa sociedade. O primeiro é um casamento ligação. Duas pessoas que são romanticamente atraídas uma pela outra decidem se unir em um casamento que não é necessariamente permanente. Elas se casam, vivem juntas para aprenderem e para crescerem em maturidade, para experimentar a vida e desfrutarem uma da outra ao máximo. Elas fazem isso somente pelo tempo em que estiverem profundamente felizes e satisfeitas com o relacionamento. Não há obrigação de ficarem juntas, e essas uniões não são necessariamente um compromisso vitalício. Os casais envolvidos em um casamento tipo ligação não têm permissão para gerar filhos. A geração de crianças não é o principal objetivo dos casamentos, que pode durar alguns poucos anos, várias centenas de anos ou mais. O controle de natalidade não é um problema para nós. O nascimento de uma criança é considerado um evento muito precioso, grandioso para a alma que chega. E uma criança é concebida apenas por convite. Não temos algo como uma gravidez indesejada em nossa sociedade. Uma mulher em telos engravida apenas se tiver essa intenção, e somente após preparativos sérios e bem organizados. As uniões sexuais por si só não propiciam uma gravidez.
a menos que haja o convite para uma alma específica vir. Isso com o que vocês estão lidando em sua sociedade, a gravidez indesejada através de união sexual é o resultado de uma mutação genética distorcida. Isso também vai ser curado quando sua codificação de DNA for totalmente restaurada pela aceitação do amor incondicional de si mesmo e de todas as formas de vida. Em um casamento do tipo ligação, os casais podem terminar o relacionamento a qualquer momento, sem sentimentos dolorosos ou obrigações mútuas, e então iniciarem outro se desejarem. Dessa forma, ninguém fica em um relacionamento pelas razões erradas. Como vocês fazem em sua sociedade? Todos os casais de telos são felizes porque não há outros motivos para ficarem juntos. Somente a existência de um profundo amor e satisfação entre eles. Estes casamentos são considerados parte das muitas experiências que a vida e a evolução oferecem. Quando um casal sente que chegou ao fim do seu tempo, os parceiros agradecem um ao outro pelo tempo que passaram juntos no caminho da vida e então seguem adiante, permanecendo sempre bons amigos. Tudo que eles precisam fazer é solicitar ao Conselho Lemuriano de Telos a dissolução do casamento, que é concedido sem qualquer disputa. É muito interessante essa parte aqui, porque vou fazer só um parênteses aí. Com relação, eu sou consteladora, né, na visão sistêmica. Por exemplo, às vezes existem separações aqui e a gente continua ligada com a pessoa, né? Assim, então, assim, é muito interessante isso, ó. Quando o casal sente que chegou ao fim, os parceiros agradecem um ao outro pelo tempo que passaram juntos. E cada um segue seu caminho. Então, assim, a gente aceita o que passou, agradece por aquele momento e cada um segue seu caminho. Isso é um divórcio energético. Então, se vocês quiserem anotar isso, é muito interessante e isso é para qualquer relação, né? Uma relação profunda mais de amizade, mas assim, relacionamento. É muito interessante que se você não consegue fazer isso verbalmente, você pode fazer isso numa intenção. Então, você, num momento de meditação, você pode intencionar isso. Isso ajuda muito, 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 muito. Destrava muita coisa. Então, se você tem alguma pessoa que você tem algum atrito, faça isso, sabe? Agradeço pelo tempo que passamos juntos, pela sua amizade, ou pelo casamento, pelo relacionamento, ou pelo trabalho. É, faça isso intencionalmente, né? Não precisa falar para a pessoa. Interessante se na hora você fala para a pessoa, tem a maturidade, né? Tudo, mas se já passou e você está carregando algum peso, faça intencionalmente. Se tiver a oportunidade de fazer, melhor, mas faça intencionalmente. Agradeço por tudo, aceito como foi, guardo você no meu coração. A- Agradeço tudo como foi, só que eu sigo o meu caminho agora livre para novas oportunidades. Façam essa experiência em alguma coisa que esteja travando vocês, alguma pessoa desafiadora ou algum relacionamento aí do passado, que vocês acham que tem alguma coisa ainda. Seria impensável para qualquer um de nós considerar permanecer em um relacionamento sem que haja total harmonia, satisfação e um profundo propósito. Nosso segundo tipo de casamento é o compromisso, ou casamento sagrado. É somente nesse tipo de casamento que é dada permissão para os casais terem filhos, se candidatando para trazerem uma nova alma para a comunidade. Depois que um casal esteve envolvido em um casamento ligação por várias décadas ou algumas centenas de anos, eles podem decidir que experienciaram um ao outro o suficiente para saber com absoluta certeza que seu amor mútuo é impecável e duradouro. Podem então desejar fazer um compromisso para toda a vida.
Como nos tornamos imortais, um compromisso vitalício normalmente significa um tempo bastante longo em nossa sociedade, estendendo-se por milhares de anos. Em um casamento compromisso, não existe mais a opção de dissolução do casamento, ou o que vocês chamam de divórcio. Por esse motivo, um casal que está em um casamento ligação por um longo tempo deve estar muito seguro de seu compromisso antes de escolher se envolver no que é considerado um relacionamento permanente. Eles permanecem juntos até o momento em que um deles ou ambos estão prontos para seguir para um domínio mais elevado de evolução ou serviço. Nesse caso, um ou ambos deixam telos. Isso acontece somente após uma extensa vida de juntos e depois que a família original amadureceu ao longo de várias gerações. Nesse tipo de casamento, uma, duas ou às vezes três crianças podem nascer. O período de gestação para a mãe é de apenas 12 semanas. Como o casal já viveu junto por muito tempo em um casamento ligação, eles já completaram o que quiseram experimentar como um casal. Estão prontos para o próximo passo e ganharam maturidade e conhecimentos suficientes para receberem o privilégio e a honra de iniciarem uma família. Somente para nossas pessoas mais maduras e evoluídas é dado o privilégio de conceber crianças, dando à luz as almas nobres e mais avançadas, perpetuando assim uma civilização iluminada. Eu vou terminar só esse último parágrafo aqui. Em nossa sociedade, não temos órfãos, nem crianças que são abandonadas ou criadas com as dificuldades que um pai e mãe solteiro enfrenta em sua sociedade. A vida familiar é tão cuidadosa e sabidamente planejada que nossos filhos nunca sofrem traumas como ser indesejado, negligenciado ou abusado. Não temos crianças que lutam para criar crianças. Cada criança é considerada um precioso presente de Deus, amada, honrada, não só pelos pais, mas também por toda a comunidade. Nossa civilização está plenamente consciente do aspecto sagrado de criar filhos. E isso nunca é realizado de forma superficial ou sem formação adequada. Rezamos para que, na superfície, em breve, vocês comecem a honrar a criação de crianças de um modo mais iluminado e responsável. Que incrível, né? Esse capítulo é muito interessante. Deixa eu anotar aqui que a gente parou aqui e depois paramos nos relacionamentos, sexualidade. Alguém quer fazer algum comentário? Bom, não esqueçam. Sim, muito amor, como deve ser, exatamente. Não esqueçam, antes de dormir, anotem aí que vamos todos para o Templo da União ter aulas com Arnamar. Templo da União da Chama Eterna do Amor Imortal. É um nome muito lindo já também. Bom, vamos lá. Aí, eu esqueci de falar, né? Para vocês salvarem o meu telefone está no grupo. Aí vocês vão me mandar no meu número pessoal. Vocês vão respirar fundo e vão me mandar no meu privado, no meu número privado, um número de 1 a 36. E aí, o número mais enviado aqui, vamos trabalhar esta frequência.
Tá, Lu, dá licença, eu mandei para você pelo privado aqui do Zoom, tá bom? Tá bom, eu já olho. Obrigada. De nada, obrigada por ter mandado. O, o nosso primeiro sorteado, o Mark, estava aí, né? Ele continua aí? Tem tanta gente que eu já. Já. Tá, Lu, mandei também no privado aí do. Deixa eu ver aqui. Sim, eu vou. Deixa eu já abrir. Ah, eu já liberei o grupo lá. Se alguém quiser escrever lá para mim, por favor, o nome do templo. Eu já liberei para mandar mensagens. Olha, já deu aqui um mais. Gente, é tão incrível, porque assim, temos tanta gente e vocês escolhem sempre, tipo, ó, alguns números, não é? É o número 18, é o tom 18. Foi. É isso mesmo. Templo da. Não, peraí. Templo da União e da Chama Eterna do Amor Imortal. Isso, exatamente. Eu já postou lá no grupo. Bom, deixa eu abrir aqui o 18. Olha aqui. A gente nunca fez o 18, esse grupo aqui. A Ana Andrade está aqui? Acho que a gente não fez 18 nem na quarta, eu acho. Deixa eu ver. Que bom. Também não, fizemos 17. É. Não, fez o 18 sim, no nono encontro, 2 encontros atrás. Eita. Na hora que colocar, eu vou lembrar, então. É muito tom. 15. Então, esse tom. Bom, lembrando, eu vou pedir para vocês fecharem os microfones para vocês poderem cantar, extravasar. Garantir que está fechadinho o microfone. Aí eu vou colocar 2 vezes, tá? Eu vou colocar uma vez ele inteiro, o Gustavo Amorim explicando, e aí depois a gente põe de novo só o tom pineal, tá? Eu vou. Aí vocês me falam também se o som vocês. Fechem os microfones, por favor. Só checar aqui. Se quiser desligar alguma luz forte para ficar um lugar mais aconchegante, para vocês se entregarem. Tá. Isso. Vocês podem olhar para a figura. Existe essa frase aqui: eu sou uma faísca renovada e evoluída do divino, e minhas habilidades se expandem. Vocês quando falam, né? Isso trabalha muito, né? Trabalha mais ainda
com o nosso eu, né? Então é muito interessante que vocês falem a frase, tá? Eu vou dar o play aqui. E aí, lembrando, a gente vai escutar inteiro, depois eu volto, e aí depois eu coloco de novo só a frequência. Uma boa viagem para vocês aí. Me falem só, estão escutando? Nível 18. Dr. Todd descreve o nível 18 como a mestria sobre o tempo. Então, o tempo talvez seja uma das coisas mais misteriosas para nós. Então, vou falar um pouquinho a respeito dessa capacidade de alterar o tempo, ou seja, ser mestre do tempo. Então, hoje nós sabemos, através da pesquisa e da ciência desenvolvida pelo Einstein, que o tempo é uma grandeza relativa, né? Então, ela não tem uma natureza fixa, né? E a partir das pesquisas de Einstein, claro, dentro da limitação desse paradigma, ele concluiu, né, que o tempo varia de acordo com a velocidade com que um observador se desloca. Então, qual que é a teoria do Einstein? Quanto mais um objeto, quanto mais rápido se desloca um objeto, principalmente quando ele chega próximo à velocidade da luz, o tempo para esse observador, né, para esse objeto que se desloca nessa velocidade, passa de forma mais lenta do que um outro referencial de um observador que não viaja na mesma velocidade. Então, eu estou trazendo os conceitos básicos da teoria do Einstein para falar sobre a relatividade do tempo. Então, existe uma alegoria utilizada muito na escola. Eu mesmo ouvi essa alegoria quando os professores de ciência falavam sobre relatividade, na teoria da relatividade. Existe uma alegoria para poder ilustrar isso, que é a alegoria dos irmãos gêmeos. Então, se você nunca ouviu essa alegoria, ela é mais ou menos assim. Imagina que existem dois irmãos gêmeos que nasceram na Terra, né, e um deles se tornou um astronauta. Né, e chegou um ponto da vida desse astronauta onde ele faria uma viagem interplanetária numa nave capaz de viajar quase à velocidade da luz. Então chegou o momento desse irmão, vamos supor que ele tinha, sei lá, 25 anos, quando ele foi começar essa viagem, então ele se despediu do seu irmão que ficaria na Terra e começou a viajar nessa nave, né, numa velocidade próxima da luz. E ele viajou durante muitos anos. Vamos dizer que ele viajou durante 40 anos. Então, quando ele retorna para a Terra, né, ele teria cerca de 65 anos. Quando ele volta, o irmão que ficou na Terra realmente tinha essa idade. No entanto, esse irmão que viajou na velocidade da luz, quando ele retorna, ele estava muito mais jovem. Então, o tempo para ele passou de uma forma diferente do que para aquele outro irmão que ficou na Terra. Então, eu vou aprofundar um pouco mais esse conceito da relatividade a partir de uma mensagem de Cryon. Né? Então, Cryon, uma das mensagens recentes, eu não lembro o título agora, ele usa, né, essa alegoria para falar que o Einstein ele compreendeu, né, e observou realmente essa relatividade do tempo. No entanto, tem um detalhe. Não é necessário que uma pessoa viaje numa nave próximo da velocidade da luz, né, para que o tempo passe de forma mais lenta. O Cryon fala que essa velocidade tem mais a ver com a velocidade de spin, o giro das partículas que formam o nosso corpo. Então, se a gente está falando sobre nova energia e esse conceito de elevar a vibração da consciência, elevar a vibração do nosso corpo faz parte disso, então, à medida que nós elevamos a nossa vibração, literalmente, essas partículas que formam o nosso corpo começam a girar mais rapidamente. Né? Então, Cryon fala que essa velocidade é que muda a nossa relação com o tempo. Então, Cryon fala, à medida que vocês vão aumentando a sua vibração, né, vocês vão começar a viver mais tempo. E daqui a pouco tempo, né, uma parte da população humana vai começar a ver uma outra parte viver muito mais tempo do que ela, e a princípio isso vai causar medo, porque tudo que é novo, que é diferente, causa primeiro uma estranheza, um medo. Mas tem a ver exatamente com essa característica, né, que é física. À medida que nós vibramos de forma mais elevada, mais rápida, o tempo passa de forma mais lenta para nós. Então é como se fosse o irmão gêmeo que ficou na Terra, são pessoas que ainda não despertaram a sua consciência, ainda continuam numa velha energia, numa vibração mais baixa, e de repente pessoas que começam a vibrar de forma mais elevada são como aquele irmão que viajou na espaçonave e quando retorna ele está muito mais novo. Então tem a ver com essa relatividade do tempo. Então é uma coisa fascinante, tem muitos filmes hoje que tratam desse assunto. Um dos mais recentes é
o Interestelar, né, quem não viu, é uma dica aí para ver como eles lidam com essa questão da relatividade do tempo. Né? Então, tem muitos outros que falam sobre isso. X-Men, né, num filme chamado Memórias de um Futuro Esquecido. Ali tem um dos personagens, que é o Mercúrio, que é extremamente veloz. E tem uma cena que eu acho fantástica nesse filme, onde o Mercúrio começa a acelerar tão rapidamente, né, que o tempo parece desacelerar. Né? Então, essa cena traz uma ideia dessa relatividade do tempo relacionado com a velocidade com que alguém vibra ou com que alguém se desloca. O Dr. Todd diz que o nível 18 é através da prática dele que ele mais recebe e-mails de pessoas que têm experiências diferentes, experiências fora do convencional com os tons pineais. E ele diz que, principalmente, muitas pessoas escrevem para ele dizendo que têm experiências relacionadas com equipamentos que marcam a passagem do tempo, como relógios, por exemplo, principalmente relógios digitais. Que durante a prática desses tons, é muito comum as pessoas perceberem esses equipamentos ou acelerando o tempo, ou voltando o tempo, ou saltando dias, enfim. Alguma coisa acontece com esses equipamentos que parece não saber mais como marcar o tempo. Então há uma mudança na forma como o tempo parece fluir para esses equipamentos. Então isso o Dr. Todd descreve como algo que acontece muito quando as pessoas praticam o nível 18. Eu, particularmente, tenho uma história pessoal que eu acho muito interessante, que talvez ilustre isso, né, de uma outra maneira, mas também bem curioso, porque foi uma experiência pessoal. Então, antes de eu me casar com a Claudinha, que é minha esposa hoje, ela morava em Fortaleza e eu em Belo Horizonte. E nós costumávamos assistir filmes juntos, né, através do Skype. Então, eu conversando com ela, a gente marcava de se encontrar pelo Skype, ficávamos conectados, e nós então começávamos a assistir filmes juntos, de forma que a gente pudesse compartilhar, né, conversar enquanto a gente assistia o mesmo filme. E fizemos isso várias vezes nessa época do nosso relacionamento. Um belo dia, nós resolvemos fazer a mesma coisa, né? Escolhemos um filme, né, para poder assistir, só que nesse dia, antes de assistir o filme, né, nós resolvemos praticar alguns tons pineais, na verdade 2 tons pineais. Né? O outro eu nem lembro qual foi, e um deles que nós praticamos mais intensamente foi o nível 18, exatamente o nível 18, sem nenhuma intenção a não ser elevar a nossa vibração, expandir a consciência para poder captar outras informações que estão presentes nos filmes. Está vendo? Mais uma utilização dos tons pineais, utilizar para poder expandir a consciência e fazer uma leitura mais profunda, por exemplo, de uma história, de um filme. E isso que a gente fazia. Então, nesse dia, antes de assistir o filme, nós praticamos, né, esses tons pineais, principalmente esse nível 18, né, que mexe com a estrutura do tempo, né, mestria sobre o tempo. Ok, praticamos, então fomos assistir o nosso filme. Escolhemos lá o filme, né, eu fiz como a gente sempre fazia, posicionamos o filme na mesma... enfim, assistimos o mesmo filme, colocamos lá o display, não, volta essa porra. Play. Mas aí você pode cortar isso? Claro. Então nós combinamos de apertar o play sincronizado, geralmente eu faço assim, eu conto 3, 2, 1, play, de forma que a gente comece a assistir no mesmo momento para estar em sincronia. E já fizemos isso várias vezes antes, e dessa vez não foi diferente. E assim foi. Né? Então eu falei, Claudinha, então vamos começar a assistir nosso filme? Vamos. Então eu contei 3, 2, 1, play. Ela apertou o play, eu também, e começamos a assistir o filme juntos. Né? Então quando a gente assistia o filme juntos, eu colocava o meu computador com a câmera voltada para a minha tela, que era o meu projetor, ficava projetado na parede. Então ao mesmo tempo que a Claudinha estava vendo o filme dela, ela via na janelinha o que eu estava vendo, para a gente estar em sintonia ali. Em uma determinada parte do filme, ela chegou e me chamou pelo Skype e falou, Gustavo, será que nós estamos assistindo o mesmo filme? E eu falei, eu acho que sim. Por quê, Cláudia? Não, porque eu estou vendo as cenas que você está vendo já há algum tempo e eu não cheguei nessas cenas ainda, não vi nada disso, então parece que é um outro filme. E eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, dá uma pausa no seu filme. Ela pausou, eu também, né? E aí eu perguntei, o nome do filme é esse? E o filme se chamava A Dama de Rosa. E ela falou, exatamente, Gustavo, esse é o filme que a gente está vendo. Bom, então esse também é o mesmo filme que eu estou vendo, então não estou entendendo o que está acontecendo. Aí pedia para ela compartilhar a tela dela. Ela compartilhou, né, e quando eu fui observar, ela realmente estava assistindo o filme, e eu observei o filme que eu estava assistindo, eu já tinha assistido 20 minutos de filme, e a Claudinha 14. E aquilo não fez sentido para mim. Eu falei, Cláudio, em algum momento o filme paralisou, você teve que arrumar alguma coisa, você dormiu durante o filme, não percebeu o que aconteceu, e ela falou, não, Gustavo, eu estou vendo desde o início, quando você falou do play, eu comecei a ver junto com você, eu posso até te contar a história, sem nenhuma interferência, nada. Eu falei, eu também, mas curiosamente meu filme já tem 20 minutos e o seu tem 14.
Então parece que o meu filme passou mais rápido. Eu não estava entendendo aquilo e depois caiu a ficha. Falei, Cláudia, nós acabamos de praticar o nível 18, que é a mestria sobre o tempo, e o Dr. Todd falou que essas anomalias com o tempo podem acontecer. Então eu acredito que o que aconteceu foi que o tempo passou de forma diferente para mim e para você. Então essa foi uma experiência muito interessante que, para mim, ilustrou isso. Existem coisas na natureza, na realidade, que uma mente tridimensional pode não compreender, mas que no universo quântico, espiritual, faz parte. A relatividade do tempo é uma delas. Cryon sempre fala que o espírito existe no agora, onde não existe tempo. É uma das características também da realidade quântica. Então esse nível tem a ver com isso, a mestria sobre o tempo. Enfim, sem entrar em muitos mais detalhes, vamos agora então verbalizar a afirmação desenvolvida pela Deb Delise e depois nós vamos ouvir o Dr. Todd. Eu sou uma faísca renovada e evoluída do divino e minhas habilidades se expandem. Então agora vamos ouvir o Dr. Todd entoando o nível 18. Level 18. Então agora você também é convidado a praticar, usando a sua voz, junto com o Dr. Todd, o nível 18. Level 18. Nível 18. Eu vou colocar de novo, só o finalzinho, a frequência de novo. E aí vocês ficam, se vocês puderem ficar mais 2 minutinhos, 3 minutinhos, só trabalhando a frequência no corpo de vocês. E aí a gente finaliza. Gratidão a todos. E depois vocês coloquem lá no WhatsApp o que vocês sentiram, tá bom? Amo vocês todos. Vou colocar aqui só a frequência lá. E aí, se vocês quiserem colocar
waiting. Oh